Bom dia a todos. Na semana antes do recesso de carnaval, a gente estudou, vimos as equações necessárias para fazer cálculo de potência numa linha de transmissão, onde numa ponta você tem uma carga representada pela impedância ZC, aqui do lado direito, e na outra ponta um gerador, um transistor, representada por esse circuito real aqui, ó. O microfone é aberto aí, pessoal. Esse gerador ideal, ele tem uma tensão, circuito aberto, VG, uma impedância interna, ZG. Em princípio, essa impedância interna, ZG, se o gerador, né, o transmissor, for de boa qualidade, vai ter um valor praticamente real, puro. Mas aqui, para nós, a gente vai assumir tanto o ZG como o ZC, como o Z0, podendo ter valores complexos, né? No caso desse exercício, nós vamos resolver assumindo a linha de transmissão sem distorção, que é o caso mais prático. Então, repare que aqui a impedância característica foi escolhida para ser 75 ohms, mas a linha apresenta perdas. Tem uma linha sem distorção, mas com perdas. Então, o Z0 é real, mas a constante de propagação K é complexa. Então, eu já dei aqui o valor do K para a frequência em questão. Não importa, a frequência aqui ela está implícita. Então, o K tem valor complexo 23,67 menos J 7,82 vezes 10 a menos 3. Então, repare que as perdas são baixas, porque o alfa é bem menor do que o beta. E aí nós vamos resolver esse exercício de duas maneiras. Uma é considerando o valor complexo do K, e outra maneira, só para comparação, a gente vai assumir que a linha não tem perdas, e aí nós vamos ignorar, vamos dizer que esse alfa daqui é zero, e assumir o K como sendo 23,67 radianos por metro real. Então a gente vai resolver em paralelo os dois problemas, com perdas e sem perdas. E aqui, ó, no enunciado, a gente continua falando que a linha de transmissão tem 1 metro de comprimento, ou seja, o valor do L é de 1 metro, e liga uma antena, que a gente chama de dipolo de meia onda, ou seja, é um dipolo onde na frequência de operação em questão, o comprimento dele equivale a meio comprimento de onda. E na disciplina de antenas, a gente vê que esse dipolo de meia onda equivale, né, nessa frequência, equivale a uma carga cuja impedância é aproximadamente 73 mais J 42,5. Então, para o nosso exercício, é como se estivéssemos no final da linha de transmissão uma carga com essa impedância ZC. Do outro lado, o gerador, né, o transmissor, é um transmissor de 10 watts, potência nominal de 10 watts, com uma impedância interna ZG igual a 50 ohms. Então vocês já veem que aqui, ó, na prática, cometemos um erro, porque a gente escolheu um gerador, né, com uma impedância interna de 50 ohms, porém, ó, compramos uma linha de transmissão de 75 ohms. Na prática, você nunca pode fazer isso. Isso aqui está sendo feito como exercício. Porque se a impedância característica da linha de transmissão fosse igual à impedância interna do gerador, o exercício seria muito fácil de ser feito. Era só pegar o gerador e colocá-lo aqui, ó, direto nos terminais da carga, como a gente viu no finalzinho da última aula. Então aqui eu fiz a impedância Z0 diferente da ZG para fazer, né, mais contas. Mas não é o caso prático. O caso prático seria escolher ZG igual a Z0 e vice-versa. O que a gente quer nesse exercício? Calcular a potência média entregue ou dissipada nessa carga, que na prática seria a potência radiada pela antena, a potência que essa antena chupa
né, lá do gerador e joga no espaço. E, como a linha tem perdas, calcular também a potência média dissipada na linha de transmissão. No caso sem perdas, a gente vai ver, obviamente, que a potência média dissipada na linha é nula, né? Como esperado. Então, é isso que a gente quer. Calcule a potência média radiada pela antena, ou seja, a potência dissipada na carga cuja impedância é ZC, e a potência média dissipada na linha de transmissão. Alguma pergunta? O enunciado está claro? Então vamos lá. Agora é fazer conta. Oi, alguma pergunta? Bom, então repare que a gente forneceu a potência nominal do gerador, fornecemos também o valor da impedância interna ZG, mas nada foi dito sobre a tensão de circuito aberto. E nas fórmulas que a gente apresentou nas aulas anteriores, os cálculos eram todos em função também, né? Também em função dessa tensão e circuito aberto VG. O que nós fornecemos, ao invés de fornecer o módulo do VG diretamente, foi fornecer a potência nominal desse transmissor, desse gerador. Ou seja, a informação sobre o módulo do VG está dentro desse valor de potência nominal. Por definição, o que é a potência nominal de um gerador, de um transmissor? Alguém sabe? Ninguém? Ninguém arrisca? A potência nominal é aquela potência máxima que o gerador pode fornecer para uma carga. Ou seja, você coloca uma determinada carga aqui nos terminados do gerador e esse gerador, vai fornecer a máxima potência para essa carga. Para que o gerador forneça a máxima potência para a carga, que valor essa carga, a impedância dessa carga tem que ter? O mesmo valor de ZG? Na prática, seria se o ZG tiver um valor puramente real. Mas no caso matemático mais geral, assumindo o ZG com um valor complexo, que carga, que impedância seria essa? O valor ZG, porém, o seu complexo conjugado. Exato. Então, por definição, a potência nominal do gerador é aquela entregue por uma carga cuja impedância tem o valor, né, do complexo conjugado do valor de ZG. Se o ZG for real, então o valor é o mesmo de ZG. Mas no caso mais geral, seria o valor o complexo conjugado. Então, para achar esse módulo do VG a partir da potência nominal ou vice-versa, a gente tem que resolver esse circuitinho aqui, ó. Essa carga ZG conjugado, que não tem a ver com essa linha de transmissão, tá? Isso aqui é uma propriedade do gerador, do transmissor. Então, por enquanto, a gente está esquecendo a linha de transmissão e a carga lá no final. Então, a máxima potência, no caso, a potência nominal desse gerador, é aquela que é passada para essa carga, cuja impedância é o conjugado do ZG. E aí, pessoal, é um problema fácil de circuitos. Essa potência entregue ao ZG conjugado, né, é um meio, quem está usando fasores com valores de pico, então não se esqueçam desse um meio, do real de VI conjugado. Potência média, potência real, é o real do VI conjugado. Que pode ser reescrito, né, com a relação entre tensão e corrente através da impedância. É a mesma coisa que o módulo dessa corrente aqui, ó, ao quadrado, dividido por 2, que multiplica a parte real do ZG conjugado, que obviamente é igual à parte real do ZG, é a mesma coisa. E aí, resolvendo essa malha aqui, ó, o módulo da corrente ao quadrado, obviamente, né, é igual ao módulo do VG ao quadrado. Está aqui o módulo
do VG, que vai aparecer no final, dividido pelo módulo ao quadrado da soma das impedâncias, ó, ZG mais o conjugado de ZG, vezes, de novo, o real do ZG conjugado. Só que, como isso aqui é a soma do número complexo pelo seu conjugado complexo. Então, isso aqui dá 2 vezes a parte real. Dá 2 vezes a parte real ao quadrado. Então, vai dar 4 vezes a parte real ao quadrado. A parte real estou chamando de RG. Para o caso do ZG ser complexo. Acontece que o real do ZG conjugado também é RG. Então, um desses RGs aqui, vai cancelar com esse. No final, fica 1/8 de módulo do VG ao quadrado sobre RG. Por definição, essa é a potência nominal do gerador. No nosso caso, o transmissor. Isso foi fornecido, 10 watts. O valor do ZG também foi fornecido. Então, com essa relação, nós temos o valor do módulo do VG, que para o cálculo da potência é o suficiente. Aqui a gente não precisa da fase. Então, no caso da potência nominal ser de 10 watts e da impedância interna do gerador 50 ohms, o módulo do VG vai ser a raiz quadrada de 4.000. 4.000 volts. Alguma pergunta? Então, se for fornecido para você a potência nominal do gerador, o cálculo do módulo do VG é feito com a ajuda desta relação aqui, 1/8 do módulo do VG ao quadrado sobre RG. Então, com isso, nós temos agora o valor do módulo do VG, raiz quadrada de 4.000, eu deixei indicado. Próximo passo vai ser calcular a potência entregue para o conjunto linha de transmissão mais carga. Para tudo isso daqui, somado. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz esse cálculo? É uma pergunta. Você precisa calcular a potência ali no gerador e depois retirar a potência dispersada na linha? Isso, beleza. E como é que eu calculo essa potência ali no gerador? A gente pode fazer VG vezes IG conjugado. Não, com certeza. E como é que eu calculo isso? Que circuito eu resolvo para fazer esse cálculo? Não é esse daqui. O que eu tenho que pôr no lugar desse ZG conjugado aqui, para fazer o cálculo da potência fornecida pelo gerador para a linha de transmissão e para a carga que tem lá no final dela? O ZL? Isso. Eu tenho que achar qual é a impedância vista nos terminais do gerador, que representa a razão VL por IL. Exatamente. Uhum. Então, agora eu tenho que fazer o cálculo da impedância ZL. A impedância ZL, não se esqueça, representa a razão entre a tensão e o fasor, que representa a tensão, e o fasor, que representa a corrente, nos terminais do gerador, na posição S igual a L. E a gente já viu em aulas anteriores que essa impedância, em função de S, fazendo S igual a L, é dada por essa fórmula aqui, E essa fórmula vale mesmo para o K complexo. Lembrem-se que quando a gente definiu sempre assumindo perdas, sempre assumindo K complexo. O K real, linha sem perdas, é um caso particular.
O Z0 é fornecido no enunciado, 75 ohms. A impedância da carga também foi fornecida no enunciado, 73 mais J, 42,5. E o K é complexo. Então tem esse valor aqui, ó. E o L foi fornecido também no enunciado, 1 metro. Então, esta tangente daqui, ó, tem argumento 23,67 menos J, 7,82 vezes 10 a menos 3. Já que o L é igual a 1 metro. E aí, se eu não me engano, eu coloquei para vocês o valor dessa tangente. Como o ângulo, né, o argumento, melhor dizendo, é complexo, o valor da tangente também deu complexo. Menos 9,17 menos J, 0,67. Eu pus aqui com várias casas decimais, na expectativa de que vocês repitam esse cálculo mais tarde, para treinar. No meu tempo... L é 1, professor? Oi, pode perguntar. L é 1? Foi dado no enunciado, que o Ok. tamanho da linha de transmissão é de 1 metro. Tranquilo. Então, como eu estava dizendo, no meu tempo de estudante, esse cálculo era complicado, porque as calculadoras antigamente não faziam essas contas com um número complexo. Então, a gente tinha que pegar essa tangente, expandir, dava seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, essa fórmula ficava muito maior. Mas hoje em dia, as calculadoras, o MATLAB, etc., né, faz essa conta tranquilamente. Então, hoje, para vocês, é moleza fazer esse tipo de conta, só não pode errar. E tem gente que erra exatamente por causa do radiano e do grau. Então, cuidado, essa conta tem que ser feita em radiano. Lembra que o beta é radiano por metro. Tá? Então, para que vocês tenham certeza que não estão errando as contas, eu estou colocando aqui o resultado específico para essa tangente. Bom, com o valor da tangente, com os demais valores, vocês concluem o cálculo dessa impedância Z na posição L e deu, no nosso caso, esse valor aí, 53,01 menos J, 28,06 ohms. Então não deixem de fazer essas contas mais tarde. Isso aqui também, para deixar claro que esta fórmula vale independente do K ser real ou não, ou complexo. Bom, para efeito de exercício, eu também vou resolver o problema assumindo a linha de transmissão sem perdas. Então, se por acaso o K fosse puramente real, com um valor 23,67 radianos por metro, nós teríamos um valor ligeiramente diferente para a impedância nos terminais do gerador. Teria dado esse valor aqui, 52,64 menos J, 28,37. Então, repare que o valor não é muito diferente do de cima. Mas é diferente. Então, no final, o resultado vai dar diferente. Essa pouca diferença é porque as perdas são baixas. O alfa é pequeno, comparado com o beta. Em relação a esses cálculos, alguma pergunta? Então, vamos prosseguir. Com o valor da impedância Z em L, eu agora posso calcular a potência que é passada adiante, né, fornecida pelo gerador. É só resolver o circuito equivalente. Não está indicado na figura, mas é só resolver um circuitinho onde aqui, ó, na malha, você põe em série com o ZG a impedância ZL. Então vai ser 1/2, não se esqueçam desse 1/2, porque está assumindo valores de pico. Módulo do I ao quadrado, vezes a parte real do ZL. Onde, no caso aqui, o módulo do I é o módulo do VG, que a gente já conhece, raiz de 4.000,
dividido pelo módulo de ZG mais ZL. E observe o seguinte, tem gente que erra isso. Módulo de um número complexo não é a parte real. Então, aqui no cálculo do módulo entra a parte real e também a parte imaginária. O real é só aqui, ó. Então, para deixar claro, na hora que você repetir o exercício, ó, o módulo do VG ao quadrado deu 4.000, e o módulo ao quadrado dessa soma dá este valor aqui, ó. Aqui está a parte real do ZL, que foi calculado na transparência anterior, e o cálculo no final deu 9, mais ou menos, né? 9,3 watts. Ou seja, o gerador poderia fornecer no máximo 10 watts, mas ele só forneceu 9,3. Se esse valor aqui der maior que 10 watts, é porque você errou conta. Não tem como, se a potência do nominal, este valor ser maior do que a potência nominal do gerador. Tá? Agora, esta potência é a potência que é dissipada na linha de transmissão e também na carga. Não tem como, nesta altura, separar uma da outra. Professor, esse cálculo ainda é sem perdas ou não? Não, aqui é com perda. Ah, beleza. Toda vez que for sem perda, tem um if. Se, ó, como agora, ó, se a linha não tivesse perdas, o valor do ZL seria diferente. Então, repare que deu um valor diferente aqui, ó, e aqui também. E aí, no caso, ó, daria 9, aproximadamente, né, 9,28 watts. Ou seja, com perdas, teria sido passado, né, para carga menos até do que aqui, ó. De qualquer maneira, menor, como esperado, menor do que 10 watts. Em relação a esses resultados, alguma pergunta? Bom, no caso das perdas, falta calcular a potência que é entregue à carga efetivamente. Já que a linha tem perdas, a gente não consegue separar isso direto desse valor. Então, a gente precisa fazer mais um cálculo, que é o próximo passo. Cálculo da potência média fornecida, né, dissipada nessa carga. E aí, ó, é o cálculo de sempre, só que agora é o módulo da corrente na posição S igual a zero. E no final da aula passada, a gente viu como calcular essa corrente na posição S igual a zero em função dos demais parâmetros da LT. É uma fórmula grande. É essa daqui, ó. Não tem jeito, vai ter que fazer as contas. Mas você tem tudo aqui para resolver esse cálculo, tá? Lembrando que gama zero é o coeficiente de reflexão na posição S igual a zero, ou seja, em cima da carga, e gama L é o gama zero multiplicado por aquela exponencial elevada a menos J 2 vezes KL. Tá aqui, ó. Gama zero é o coeficiente de reflexão sobre a carga, é ZC menos Z0 dividido por ZC mais Z0. Cuidado para não errar a ordem aqui no numerador. Se você errar essa ordem, você erra o sinal do gama e vai calcular tudo errado. E aquela exponencial ao quadrado, por isso que aparece o 2 aqui, ó. Bom, o K é conhecido, complexo. O tamanho L é de 1 metro, o ZC é conhecido, o Z0 é conhecido. Então, esta razão vai dar este número complexo aqui, ó. Eu deixei tudo indicado para que vocês possam repetir os cálculos mais tarde e comparar com os da transparência, ó. Esse primeiro parênteses aqui, ó, esse primeiro valor refere-se a esse primeiro termo, e a exponencial ao quadrado tem este valor aqui, ó. E o resultado
do coeficiente de reflexão para a distância S igual a 1 metro tem este valor aqui. Com este valor calculado, então eu posso finalizar o cálculo dessa potência entregue à carga. Perdão, antes, né? O valor da corrente na posição S igual a 0 é um valor complexo porque é um fasor, mas o que eu preciso é do módulo disso. Então, quando eu fizer o módulo ao quadrado vai ter esse valor. Então, cuidado, ó. Módulo não é só a parte real. Repare que este valor aqui, ó, é igual a este valor ao quadrado mais este valor ao quadrado. Se algum de vocês errar isso no exercício, provavelmente é falta de atenção, ou então é não praticar cálculos bobos, cálculos simples, utilizando grandezas complexas, que para um engenheiro eletricista é inadmissível, porque a gente lida o tempo todo com fasor, pô. No caso aqui, a parte real do ZC é 73, e aí a gente calcula 9,13 watts, que obviamente tem que dar menor do que o valor calculado antes. Se não me engano, foi 9,3. A diferença entre este é a potência efetivamente passada para a carga. A diferença entre os valores é a potência dissipada na linha de transmissão. Ou seja, 0,17 watts foram perdidos, né, na linha de transmissão e apenas 9,13 watts é que foram radiados, né, por essa antena. Até o momento, alguma pergunta? Se a linha não tiver perdas, eu fiz os cálculos. Mesmo não precisando, eu fiz os cálculos usando aquela fórmula. Aquela fórmula que te dá o valor do I0, esta fórmula daqui, vale independente do CAR ser complexo ou não. Então, eu fiz o cálculo, mesmo sem necessidade do I0, e eu refiz esse cálculo para o caso do CAR real, da linha sem perdas. Então, só para deixar claro, primeiro, usando a mesma equação anterior, eu calculei o coeficiente de reflexão para a posição 1 metro, o valor dá um pouco diferente do caso com perdas. Depois o cálculo do I0. E, finalmente, o cálculo da potência entregue, né, dissipada na carga. E olha só o que deu. 9,283836. 9,283836. Vamos ver o cálculo que a gente fez antes, apenas utilizando o valor da impedância na posição S igual a L. Vou voltar para trás. Cadê? Aqui. O mesmo resultado. Pelo menos até a sexta casa decimal deu o mesmo resultado. Lógico que isso não é prova de nada, mas é só para deixar você um pouco mais confortável. Se a linha não tiver perdas, a potência que você calcula aqui, usando os valores de tensão e corrente aqui, é o mesmo calculado quando você calcula aqui. Porque lembra, um meio de VI conjugado é a mesma coisa que integrar o fluxo do vetor de Poynting que atravessa a seção reta naquela posição. Se aqui no meio do caminho não tem perdas, o que entra por aqui, sai por aqui. E é por isso que o valor dá o mesmo. Então, vou voltar para frente novamente. Ó. Em relação a esse exercício, alguma pergunta? Bom,
Agora a gente vai efetivamente começar a resolver problemas envolvendo linhas de transmissão. Então vocês perceberam que em frequências mais elevadas em comunicações, esse cálculo não é tão simples assim, porque a impedância, ou seja, a relação entre tensão e corrente, ela varia com a posição, como a gente acabou de ver, por exemplo, resolvendo esse problema aqui. Quando você está lá no laboratório de eletrônica, você tem lá o circuito no seu protoboard e, eventualmente, o professor pede para você medir a tensão ou um certo sinal em cima de uma carga, em cima de uma resistência ou de um indutor. Aí você pega a ponta de prova do osciloscópio, liga lá em paralelo com a tal carga e vê o valor da forma, da tensão, enfim, na tela do osciloscópio. Por que e lembra que aquele cabo, aquela ponta de prova é ligada no osciloscópio através de um cabinho. Aquele cabinho é um cabo coaxial. Você nunca vai fazer isso, né? Mas se você pegar uma faca e cortar, você vai ver que aquilo ali é um cabo coaxial. Apesar de fininho, é um cabo coaxial. Porque em nenhum momento o professor pede para você se preocupar com o tamanho desse cabo, ou seja, o comprimento L entre a ponta de prova, a carga e o medidor, o osciloscópio do outro lado. É uma pergunta. Por que o professor não pede, mede antes o tamanho da linha de transmissão, porque isso pode afetar o valor que você vai ler lá no osciloscópio? Por que você não se preocupa com isso no laboratório? Porque a distância da medição e o aparelho é muito pequena. É muito pequeno? Pequeno, sim. Pequeno, grande, em relação ao quê? Como assim, em relação ao quê? Assim, o cabo ou a linha de transmissão é pequena. Mas o que é pequeno, o que é grande? Em relação a alguma coisa. Quando você fala pequeno, é pequeno... Oi? Comprimento de onda. Isso. Então olha para cá. Olha para essa equação que te dá a impedância em função da posição S. É só trocar o L por S. Tem aqui esse tangente de KL. Então lembra, se a linha não tiver perdas, para facilitar o raciocínio, se a linha não tiver perdas, quanto vale K? Se a linha não tiver perdas. K é a mesma coisa aqui, 2π sobre... ômega. Lambda. Beleza? Então, se a linha não tiver perda, só para facilitar o raciocínio, no caso de uma linha sem perdas, K é igual a 2π sobre lambda. Então, se L é muito pequeno em relação a lambda, o produto KL é praticamente zero. E quanto vale tangente de algo que é praticamente zero? Zero. Beleza? Praticamente zero. Se esse tangente aqui for praticamente zero, quanto vai dar o valor do ZL? ZC. ZC. A carga. Beleza? Ou seja, você vai perceber a razão V sobre I, ZC, independente da posição. Se o KL tender para zero. Por isso que você tem lá um circuito de um protoboard, enfim, você tem um cabo ligando a ponta de prova ao osciloscópio, deve ter o quê? 30 centímetros, 50 centímetros. Aí você vai lá fazer um teste num circuito de áudio ou em eletrônica, a frequência, ou até no laboratório de comunicações. Qual é a maior frequência lá daqueles geradores lá? Alguém se lembra? 200K? 200 kHz? Quanto é o comprimento de onda, assumindo o vácuo, quando você tem uma frequência de 200 kHz?
200 kHz, ou vamos colocar 100 kHz para facilitar as contas. 100 kHz é 10 elevado a 5 Hz, 10 a quinta Hz. A velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 a 8. Quanto dá o comprimento de onda? Três elevado a 8 dividido por 10 a quinta, isso dá... Ô, pessoal. Deu 30 metros aqui. 3.000 metros. Verdade. Beleza? Ah, não é 100, é 10 vezes mais. É 300 metros. 10 vezes mais, no caso, a frequência. 300 metros. Que fosse 30 metros. Então, você está com um negócio lá de algumas dezenas de centímetros comparando com o comprimento de onda que é da ordem de dezenas ou centenas de metros. O KL ali é praticamente zero. E, consequentemente, essa tangente de KL é praticamente zero. O valor de ZL é praticamente ZC. Desde que essa linha, né, continue pequena comparada com o comprimento de onda. Mas em comunicações, a gente começa a trabalhar com frequências mais elevadas, em princípio, né? E, consequentemente, o ZL pode variar consideravelmente, se não houver o casamento, né, da impedância, pode variar consideravelmente ao longo da linha de transmissão. E o cálculo fica... Vocês viram que o cálculo não é tão complicado assim, mas olha só, a gente quer entender o que está acontecendo. E olhar para uma fórmula dessas não ajuda muito a gente a entender. Ajuda a gente a fazer conta, mas não a entender o que está acontecendo. Então, lá na década de 1930, um engenheiro chamado Smith, ele bolou um ábaco que ajuda você a visualizar, através de uma relação entre impedância ZS com o coeficiente de reflexão γS, ele ajuda em determinados problemas a você visualizar o que está acontecendo e, consequentemente, isso facilita. Porque se você entende o que está acontecendo, provavelmente você vai resolver o problema com mais facilidade e talvez da melhor forma possível. Tá? Então, esse é o ábaco de Smith. Ele não é útil em frequências baixas, mas em frequências mais altas ele é bastante útil. É o que a gente vai estudar no final da aula de hoje e no início da próxima aula. A gente vai resolver problemas com o auxílio dessa carta, desse ábaco de Smith. Antes de prosseguirmos com a carta do Smith, alguma pergunta? Então, vou pedir para quem puder, se possível, né, tiver a mão, e entrar lá no Moodle, se ainda não fez, né, entra no Moodle, baixa o arquivo PDF. Esse ábaco está num arquivo PDF. Se não me engano, o nome do arquivo é smith.pdf. Esse ábaco, na prova, vocês vão precisar imprimir, que alguns exercícios, alguns problemas da prova serão resolvidos no ábaco. Então, vocês têm que apresentar o ábaco junto com a solução do problema. Um ábaco para cada problema onde você precisa utilizar o ábaco. Estão os 5 presentes? Todos os 5 estão presentes, os 5 alunos? Alguém pode me confirmar isso? Sim. Beleza, então vou fazer uma pergunta importante. Alguém tem dificuldade de imprimir em casa ou na folha de papel esta figura? Ou seja, imprimir um arquivo PDF em casa? Alguém não tem impressora? Eu não tenho, não, professor. Mais alguém? Você que falou que não tem impressora em casa, você tem como imprimir isso em outro lugar? Tem sim. Beleza. Então imprima. Não deixa para a última hora, não. Já, assim que for possível, essa semana mesmo, já vai imprime logo uns 10 e guarda uns 5, just in case, tá? Porque vai precisar na prova de régua,
compasso, né? Além da caneta, do lápis e da borracha, e da carta de Smith, umas 2 ou 3, eu não tenho certeza quantas, tá? Mas pelo menos 3, vocês vão precisar na prova. E algumas de reserva, porque sempre se erra, né? Então, você vai entregar, logicamente, o que tiver certo. Vocês vão precisar desenhar em cima dessa carta de Smith, tá? Então, este daqui é o ábaco de Smith, provavelmente não da maneira como o Smith propôs há quase 100 anos atrás. Está aqui o Smith, foi no final da década de 30. Então, temos o quê? Temos aí quase 80 anos, né? Ou mais, de carta de Smith. Ele era um engenheiro da GE, se não me engano, da GE. Se não era da GE, era do Bell Labs. Sempre ou é GE ou é Bell Labs. E ele simplesmente representa, é uma maneira gráfica de você representar a relação entre o coeficiente de reflexão em função da posição S, ao longo da linha de transmissão, né, com a impedância correspondente na mesma posição. Aí você fala assim, poxa, mas essa relação é simples. É simples, mas com a carta de Smith a visualização fica mais simples ainda. E aí o que o Smith, né, a ideia que fez dessa carta de Smith ficar algo tão útil foi o seguinte: essa representação aqui, ó, é a representação polar do coeficiente de reflexão. É uma representação polar do coeficiente de reflexão, aonde o raio, né, o círculo representa o módulo do coeficiente de reflexão. Então, aqui no centro da carta de Smith, nós temos um módulo do coeficiente de reflexão nulo, que é a situação ideal. E aqui nessa borda, não é lá em cima não, que aqui tem umas escalas, depois a gente vai falar mais sobre essas escalas. Mas aqui na borda da carta de Smith, corresponde ao módulo do coeficiente de reflexão unitário. Como você sabe, se a carga é passiva, o módulo do coeficiente de reflexão tem que ser um valor entre 0 e 1. Então, isso daqui é o domínio todo do coeficiente de reflexão. E a fase é o ângulo medido a partir daqui, ó, como usualmente é feito, né? A partir da direita aqui corresponde à fase 0. E, se não me engano, a terceira escala de fora para dentro é o valor da fase em graus. Então, se você olhar depois com mais cuidado, você vai ver que aqui corresponde à fase 0, aqui mais ou menos corresponde à fase 90, 180, 200. Aí eu não sei se ele faz positivo em cima, negativo embaixo, mas enfim. Se for de 0 a 360, eu acho que aqui é negativo, mas se for de 0 a 360, aqui vai ser 270, e aí quase chegando a 360 volta a ser 0. Acontece que desenhar círculos com compasso e segmentos de reta para definir fase, e consequentemente aonde os dois se juntam, né? Aqui, ó, é o valor correspondente à representação gráfica do valor desse coeficiente de reflexão em amplitude e fase. Nesse ponto aqui. Só que ele não desenha esses círculos e essas radiais, porque isso você desenha com um compasso, com uma régua e um lápis, né? E desde que a sua mão não trema muito, você consegue desenhar essas curvas, essas linhas. E, consequentemente, marcar ou fazer leituras, né, desse módulo e dessa fase. Então, ao invés dele desenhar as linhas, os círculos, as linhas retas, os segmentos de reta, correspondendo às amplitudes e fases do coeficiente de reflexão, ele desenhou, eu vou voltar atrás aqui, ele desenhou essas curvas aqui, ó. E essas curvas a gente vai ver correspondem às amplitudes, à parte real e imaginária desta impedância normalizada. Então, ao invés de desenhar as curvas, as linhas, correspondendo à amplitude e à fase do coeficiente de reflexão, isso ele deixa para você fazer. Ele desenha aqui, ó, as curvas correspondendo à parte real e imaginária
da impedância, só que é impedância normalizada, ou seja, dividida por Z0. Como é normalizado, isso faz da carta de Smith universal. Ela vale para qualquer linha de transmissão. Qualquer valor de Z0, porque a gente trabalha com valores normalizados de ZS. A gente vai chamar isso de impedância normalizada. Como o Z0 você conhece, porque se afinal de contas você não conhecer a impedância característica da linha de transmissão, não tem como você resolver o problema. Então, como o Z0, a impedância característica da linha, é um parâmetro conhecido, você pega o valor da impedância, divide por Z0 e os lugares geométricos, né, dentro desse aba, correspondendo à parte real e imaginária dessa impedância normalizada, são essas curvas. Então, com isso, você tem uma relação gráfica entre o valor do ZS, nas suas partes real e imaginária, e o valor do coeficiente de reflexão em amplitude e fase. E, na medida em que a gente resolver alguns problemas, vocês vão ver que isso ajuda a resolvê-los e mais, a visualizar melhor o que está acontecendo. Por exemplo, do que já foi dito, você já consegue me dizer algumas coisas. Qual é o lugar neste ábaco aqui, ó? Qual é o lugar onde você quer trabalhar, onde você quer que a sua impedância esteja? Próximo ao centro, para o coeficiente de reflexão ser zero? Isso. Então, como esses problemas variam com a frequência, na hora que a gente estuda um problema ao longo de uma faixa de operação, a posição da impedância varia. O valor, melhor dizendo, o valor e, consequentemente, a posição da impedância na carta de Smith, ela varia. Ela varia com a frequência. Então, você plota aqui vários pontos correspondendo ao valor da impedância nas diferentes frequências. Se esses valores estiverem próximos do centro, é porque a coisa está indo bem. Você estabelece lá, de acordo com os critérios impostos por alguém, você estabelece lá o máximo coeficiente, o máximo módulo de coeficiente de reflexão que você deseja, você desenha o círculo desse módulo de coeficiente de reflexão no ábaco, e desde que as suas impedâncias normalizadas estejam dentro do círculo, o projeto está bom ao longo da faixa. Se algum ponto escapar de dentro do círculo, é porque ali você tem um problema de muito retorno de potência. Você tem que rever o seu projeto. Tentar colocar todos os pontos dentro do círculo. Deu para entender essa ideia ou ficou meio obscuro? Então, apesar dos avanços computacionais, a carta de Smith é utilizada mesmo nos aparelhos mais modernos até hoje, porque ajuda você a visualizar o que está acontecendo. Ajuda você a visualizar se tem alguma faixa dentro do espectro do serviço que você está operando, se tem algo errado, algo muito ruim acontecendo, quando você começa a se afastar do centro do aba. O valor da impedância é tal que ele começa a se afastar do centro do aba. Quanto mais próximo da borda estiver, pior. Na borda do ábaco, você tem a região onde o módulo do coeficiente de reflexão tende para 1. Ou seja, quase toda a potência é refletida de volta. Em comunicações, você não quer isso de jeito nenhum. Você quer o contrário. É trabalhar perto do centro do ábaco. Alguma pergunta, pessoal, em relação a essa transparência? Então, na próxima transparência, a gente vai... É bom entender o que está acontecendo. Então, a gente vai deduzir as equações destas curvas que aparecem aqui, que representam a parte real e imaginária da impedância Z em função da distância S, medida a partir da carga.
Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar aqui, ó. Perdão. Então, este círculo que representa a borda do ábaco vai corresponder ao módulo do coeficiente de reflexão unitário, igual a 1. Isso que está fora são escalas que a gente vai explicar daqui a pouco, tá? Então, a borda externa, correspondendo ao módulo do coeficiente de reflexão unitário, esse círculo aqui preto, na carta de Smith. E lá no centro, nós temos, consequentemente, o módulo desse coeficiente de reflexão igual a 0, e assim temos a representação polar desse coeficiente de reflexão, em amplitude e fase. Então, para entender que curvas são essas desenhadas na carta de Smith, a gente vai pegar um sistema de coordenadas retangular auxiliar. Então, embora a gente não trabalhe com parte real e parte imaginária do coeficiente de reflexão, a gente vai fazer isso momentaneamente porque é mais fácil no final dos nossos objetivos. Então, o coeficiente de reflexão, ó, não se esqueça que o coeficiente de reflexão, ó, tem essa fórmula aqui, ó. É o gama zero, que é o coeficiente de reflexão sobre a carga, quando S é igual a zero, que multiplica essa exponencial, E elevado a menos J, 2 vezes KS. Lembra que esse coeficiente de reflexão é a razão entre a onda refletida, a onda de tensão refletida e a onda incidente. Por isso que aparece 2 vezes aqui, ó. Só que momentaneamente, vamos representar isso como parte real e imaginária. X mais JY. Alguma dúvida em relação ao que estamos fazendo até o momento? Então, vamos prosseguir. Professor, Oi. se a gente fosse calcular, isso depende do parâmetro L, correto? Aí eu ia ter que substituir o valor de L pelo valor de S. Se o seu objetivo é fazer os cálculos nos terminais do gerador, onde S é igual a L, perfeitamente. Mas tem alguns problemas, nós vamos resolver alguns problemas onde o S não vai ser igual a L. Por exemplo, determinar posições ao longo da linha de transmissão onde ocorrem máximos e mínimos de tensão. Então, por isso que a gente vai deixar aqui da forma mais geral S. Se, por exemplo, o que você quer fazer, o seu cálculo, é nos terminais do gerador, basta fazer o S igual a L. Perfeito? Sim, entendi. Então, beleza. O S é arbitrário, até porque você não sabe, né, qual vai ser o tamanho da linha de transmissão. Então, a carta de Smith vale para qualquer valor de S. Mais alguma pergunta? Então, vamos agora à fórmula que relaciona o coeficiente de reflexão com a impedância. Essa fórmula aqui, ó. Isso igual a isso. A gente viu essa fórmula algumas aulas lá para trás. E esta impedância dividida por Z0 é o que a gente vai chamar de impedância normalizada. Então, Zn daqui para frente vai ser usado para representar esta razão aqui, ó. E isto vale mesmo se o Z0 for complexo. Mesmo que o Z0 tenha um valor complexo, isso daqui vale. Você só vai ter um pouco mais de trabalho na hora de normalizar e desnormalizar. Mas hoje em dia esse cálculo na calculadora no MATLAB é moleza. Então, esta impedância normalizada, essa definição vale mesmo que a impedância característica Z0 seja complexa. Então, na carta de Smith, entram valores normalizados de impedância e, consequentemente, de admitância. Nunca se esqueça disso. Você não vai pôr o valor do ZS aqui. Você vai normalizar, ver qual é o resultado e aí sim colocar o valor graficamente no aba. Então, a parte real
dessa impedância normalizada, vamos chamar de Rn, e a reatância de Xn. E isso daqui é igual a isso. Esta é a relação entre a impedância normalizada e o coeficiente de reflexão em função da posição S. Alguma pergunta? Bom, então vamos ver, usando x mais jy, vamos ver qual é a equação do Rn e qual é a equação do Xn neste sistema de coordenadas auxiliar. O que eu fiz aqui foi simplesmente substituir o gama, o coeficiente de reflexão, por x mais jy. Aqui, ó. X mais jy, x mais jy. Em cima com sinal de mais e no denominador com sinal de menos. Só que eu quero separar isso daqui, ó, em parte real e parte imaginária. Então, o que eu fiz na segunda igualdade foi dividir o numerador e o denominador pelo conjugado complexo do denominador. E o resultado deu isso aqui, ó. Porque assim eu consigo separar a parte real, que vai ser igual a isso, da parte imaginária, que vai ser igual a isso aqui, ó. Por enquanto, alguma pergunta? Então, a próxima etapa é fazer... Vou pegar a parte real. Então, eu vou igualar Rn à parte real disso aqui, ó. E aí a gente manipula para um lado, manipula para o outro. É possível mostrar sem dificuldade nenhuma. É possível mostrar que isso daqui é igual a isso. Eu não vou mostrar os passos, mas é só você fazer as manipulações necessárias, você consegue reescrever isto desta forma aqui. E quando a gente olha para isso, isso aqui é a equação do quê? Isso daqui, ó, é uma equação que representa o quê? Que figura geométrica é representada por esta equação? Um círculo deslocado. Círculos, exatamente. Círculos cujos raios têm este valor e cujo centro está em y igual a 0, ou seja, sobre esta linha, e o centro em x, ó, é deslocado dependendo do valor do Rn. Então, o Rn no ábaco de Smith é representado por esses círculos aqui, ó. Perdão. São os círculos que vocês veem, que possuem um certo raio, e esse raio do círculo tem a ver com o valor do Rn, e o centro desse círculo, ele não é, a não ser num caso particular, em geral ele não corresponde ao centro do ábaco. Ele só vai estar no centro do ábaco quando o Rn for nulo. Então, quando o Rn for nulo, o círculo é esse preto aqui, ó. Caso contrário, o círculo tem um certo raio que vai diminuindo na medida em que o Rn aumenta. Quanto maior o valor do Rn, menor o valor do raio. Então, todos esses círculos que vocês veem aqui e que se tangenciam neste ponto são círculos correspondendo a Rn, a parte real normalizada da impedância, Zs. Então, as curvas onde Rn é constante são círculos de raio 1 sobre 1 mais Rn, centrados em y igual a 0 e x igual a r dividido por 1 mais Rn. Aqui está um caso particular desses círculos.
O valor do Rn correspondente, a gente lê, não dá para enxergar aqui, porque a figura é muito pequena. Mas se você estiver com o ábaco à mão, ou tiver um pouco de paciência, daqui a pouco a gente vai dar um zoom nisso aqui, estes valores de Rn estão aqui ao longo dessa linha. Então, com esses valores colocados ao longo dessa linha, eu, por exemplo, já preciso de lupa para enxergar. Vocês são novos, provavelmente conseguem enxergar, não aqui nessa figura, mas no ábaco impresso numa folha A4. Vocês conseguem enxergar e vocês veem o valor do Rn correspondente a cada um desses círculos aqui. Lógico que só alguns círculos estão desenhados, né? Se o cara fosse desenhar todos os círculos, ia ficar um borrão preto. Ele não ia... Se o valor do Rn correspondente não estiver marcado no ábaco, você vai ter que fazer uma extrapolação. Alguma pergunta em relação a esses círculos? Rn igual a 0 corresponde a esse círculo preto. Rn infinito corresponde a um círculo pequenininho, tão pequenininho que se deteriora nesse ponto aqui, ó. Tanto um caso como o outro não é do nosso interesse, correspondem ao módulo do coeficiente de reflexão unitário. Não tendo perguntas, agora eu vou para a parte imaginária, o xn, a reatância normalizada. Então, pegando a equação, né? Opa, perdão, desculpa. Tem mais coisas aqui, ó. Então, como eu já tinha dito, mas agora ficou marcado, Rn igual a 0 corresponde a este círculo aqui, ó, que é o mesmo círculo do módulo do coeficiente de reflexão unitário. É lógico, se a sua impedância é puramente reativa, nada é dissipado nela, tudo é refletido de volta. Enquanto que este extremo aqui, ó, é como se fosse um círculo cujo raio tende a 0. Vai corresponder ao Rn infinito. Também não, você não quer, é um aberto. Toda a potência refletida de volta. Bom, agora sim, ainda tem mais um círculo importante, que é aquele que corresponde ao Rn unitário, este círculo aqui, ó. É um círculo que cruza aqui, ó, a carta de Smith no centro. Só este círculo, que corresponde ao Rn unitário, passa no centro da carta de Smith. Esse círculo ele vai ser importante, porque a gente vai chamar isso de círculo de casamento mais tarde. É o círculo que passa, ó, no centro da carta de Smith. Este círculo corresponde ao Rn igual a 1. Ou seja, como isso aqui é normalizado, isso vai corresponder, ó, ao Z de S com parte real igual a Z0, se o Z0 for real. Que é o que você desejaria, né? Junto com o Xn igual a 0. Só que a gente não falou ainda do Xn. Então temos aqui 3 casos particulares que foram destacados nessa figura. O círculo do Rn igual a 0, é o círculo externo. Este ponto que corresponde ao Rn tendendo para o infinito, e o círculo de casamento, esse daqui, ó, que passa no centro da carta de Smith, que corresponde ao Rn igual a 1. Bom, antes de prosseguirmos, alguma pergunta? No caso do Xn, a gente volta lá em cima e compara agora a parte imaginária com parte imaginária. Dá isso aqui, ó. Que pode ser reescrito dessa maneira. Logo, esta equação representa que curva? Que figura geométrica é representada por essa equação? Uma
uma Oi? logarítmica? Não. Também são círculos. Só que são círculos diferentes desse aqui, ó. São círculos cujo centro tem coordenada x igual a... Qual é a coordenada do centro destes círculos aqui, ó? X igual a 1 e... X igual a 1. Ou seja, vamos com calma. Ou seja, estes círculos que correspondem à parte reativa normalizada estão centrados sobre esta linha aqui, ó, que não está desenhada na figura. Onde x é igual a 1, ó. E y, o centro tem coordenada y igual a 1 sobre xn. Se o xn for positivo, o que significa xn positivo? Reatância positiva. É o mesmo que reatância... Indutiva? Indutiva. Então, repare, se o xn for indutivo, positivo, os centros estão para cima. Se o xn for capacitivo, ou seja, tiver valor negativo, os centros vão estar para baixo. E os raios variam com o inverso do xn. Então, por exemplo, se a reatância for nula, quanto vale o raio do círculo correspondente? Reatância nula, que é o que a gente deseja, né? Se a reatância for nula, quanto vale o raio? Infinito? Infinito, exatamente. E o centro vai ter coordenada y aonde? O centro do círculo vai ter a sua coordenada y com que valor? Bora, mesma coisa, infinito. Essa situação vai corresponder a este segmento aqui, ó. Valores diferentes de xn vão corresponder a estes arcos que aparecem aqui, ó. Então, estes arcos são arcos de círculo, que correspondem aos valores de xn. Para cima, positivos, e para baixo, negativos. E os valores do xn você lê, tem uma escala, tem aqui um local, que é aqui em volta, onde você lê o valor correspondente do xn. Sempre lembrando, para baixo, porque o valor negativo não está indicado, ele só aparece o absoluto. Mas aí você vai lembrar que para baixo são os valores capacitivos, xn negativo, e para cima os valores indutivos. Os valores não dá para ler aqui, ó, porque essa figura está muito pequenininha, daqui a pouco a gente vai dar um zoom nessa figura. Então, os lugares geométricos da reatância normalizada xn também são círculos. Só que na carta de Smith não dá para desenhar o círculo todo, eles não aparecem inteiros, aparecem só uma parte deles. São esses arcos aqui. Para cima, xn positivo, para baixo, xn negativo. Se não me engano, é isso que está faltando indicar nessas animações aqui, ó. Ali está um arco específico para um certo valor positivo de xn. E para baixo, com o xn negativo. E aí temos também dois arcos importantes que vão ser destacados aqui nessa figura. Quando o xn tende a ir para zero, o círculo vai ter o seu centro indo lá para o infinito e o raio também. Então, o arco acaba virando esse segmento de reta aqui, ó. Esse segmento de reta, na horizontal, corresponde ao arco de xn igual a zero.
ele separa o regime xn positivo em cima do xn negativo embaixo. Olha só, aonde o xn igual a 0 e o Rn igual a 1 se cruzam, onde é? Aonde o xn igual a 0 e o Rn igual a 1 se cruzam? Módulo coeficiente de reflexão 0. Exatamente, no centro do ábaco, aonde o módulo do coeficiente de reflexão é 0, que é a situação ideal. Rn igual a 1, xn igual a 0. Centro do ábaco. Ah, mas ele se corta aqui. Aqui não vale, tá? Aqui, pessoal, aqui é onde tudo que vai para o infinito se encontra. Então esquece esse ponto aqui. Quando a gente fala cruzar, é aqui na frente. E o módulo do xn, quando ele vai para o infinito, repara, quando o xn vai para o infinito, o raio tende para 0, o centro tem coordenada y tendendo para 0, este ponto aqui, ó. Este ponto do lado direito corresponde tanto ao Rn tendendo para o infinito, como o módulo do xn tendendo para o infinito. É onde você não quer estar de jeito nenhum. Aliás, você não quer estar em nenhum ponto aqui da borda. Esse daqui é o aberto, ó. Consequentemente, este daqui é o curto. Curto deste lado. O aberto deste lado aqui. E a situação ideal no centro, entre os dois. Essa transparência está cheia de informação, mas enfim, alguma pergunta? Alguma dúvida? Deu para entender esses círculos e esses arcos na carta de Smith? Sim. Acho que sim, professor. As amplitudes e fases do coeficiente de reflexão, você que tem que desenhar. Como é uma representação polar, é simples, né? Com um compasso você consegue desenhar o círculo correspondendo ao módulo do coeficiente de reflexão constante, e com uma régua você desenha um segmento de reta que vai ajudar você a fazer a leitura com a ajuda dessa escala externa, que ainda não foi devidamente explicada, a da fase desse coeficiente de reflexão. Então, o coeficiente de reflexão é você que desenha. A impedância normalizada na sua parte real e imaginária já está desenhada. Algumas dessas curvas já estão desenhadas aqui na carta de Smith. Agora os detalhes, né? E se você tiver a carta de Smith à mão, talvez seja a hora de tentar visualizá-la junto com esta transparência. Então eu vou dar um zoom em alguns trechos desse ábaco, tá? Eu comecei aqui, ó, dando um zoom nessa região central aqui, ó. Então, aqui embaixo, você está vendo a região central da carta de Smith. Esta linha aqui, ó, é a que corresponde à reatância nula. Eu fiz isso para você, não sei se ainda vai dar, para você enxergar melhor estes valores que aparecem ao longo dessa linha. Aqui, se a minha vista não está me enganando, está escrito 0,1. Aqui está escrito 0,2, 0,3, 0,4 e por aí vai. Este é o valor do Rn. Então ele está dizendo o seguinte, ó, o círculo que passa por aqui é aquele que corresponde a Rn igual a 0,1. Repare que aqui no centro está 1,0, ou seja, o círculo que passa neste ponto é o que corresponde ao Rn igual a 1. Aqui, ó, está escrito 3,0. Então, o círculo correspondendo ao Rn igual a 3 passa por aqui. Se o valor específico do Rn não tiver aqui, for 1,37, você vai ter que extrapolar da melhor maneira que for possível. E aí, né? Enfim. Em relação ao centro da carta de Smith, alguém tem alguma pergunta, alguma observação?
os espaços são equidistantes ou não? Não. Por exemplo, se você reparar, aqui você tem uma densidade menor, ou seja, você tem aqui os círculos 0,01, 0,02, 0,0, só que não está o número, né, desenhado. Aqui, ó, por exemplo, é o 0,05. Então aqui você tem um refinamento maior. Na medida que você chega para cá, esse refinamento fica mais pobre. É um lugar que visualmente, né, você vai ter mais erros na hora de fazer leitura. Então, não há equidistância entre os círculos, tá? Ou seja, essa escala que aparece aqui é muito importante para você se posicionar no círculo correto. Beleza? Beleza. Isso você vê com clareza na fórmula mostrada na transparência anterior. O raio é Rn dividido por 1 mais Rn. Então, essa relação não é linear. Bom, prosseguindo. Agora eu dei um zoom, ó, do lado esquerdo, que corresponde aqui, ó, ao curto. Por que eu estou fazendo isso? Porque aqui a gente vai ver, ó, com um pouco mais de detalhes, aquelas escalas que ficaram, né, fora, na parte externa da borda do ábaco. A borda do ábaco, correspondendo ao módulo do coeficiente de reflexão unitário, esse círculo aqui, ó, esse arco aqui, ó. Fora, nós temos essas 4 escalas. A primeira não é usada aqui no curso. Eu nem me lembro para que serve. Enfim. A próxima é a fase do coeficiente de reflexão em graus. Repare que deste lado de cá, ó, 180. E no caso aqui da carta de Smith, ele faz a fase positiva e negativa. Então ele vai de menos 180, ó, vou para cá, ó, menos 180, menos 90, 0, mais 90 e volta lá para o 180. Então, com essa escala em graus, você tem a fase do coeficiente de reflexão correspondente, né? Naquela posição S. E você tem outras 2 escalas aqui fora, porque você sabe que a fase do coeficiente de reflexão ela varia de menos 2 vezes Ks, menos 2 vezes Ks. Então, a fase do coeficiente de reflexão está associada ao S. Só que é o S multiplicado por K. Ou seja, a distância em comprimentos de onda. Então, aqui, ó, você tem o S em comprimentos de onda. Só que não é o valor absoluto do S, porque a gente não sabe na carta de Smith aonde está a posição S igual a 0. Na posição S igual a 0, quanto vale a fase do coeficiente de reflexão? Vou voltar atrás, que eu preciso aqui de uma equação, tá? Aqui, ó, eu preciso daquela equação ali em cima. Eu preciso desta equação. Quando S é igual a 0, quanto vale a fase do coeficiente de reflexão? Não vai ter fase. Então vai ser 0. Por quê? Porque é elevado a menos J2KS é 0. Vai dar 1. E esse bichinho aqui? E esse gama 0? Ele é real? O gama 0 não é complexo? O gama 0 é o coeficiente de reflexão sobre a carga. O gama 0, em princípio, é complexo. Dependendo da carga, da impedância da carga que você colocar no final da linha, esse cara é complexo. Então, a fase do coeficiente de reflexão, quando S é igual a 0, é igual à fase do gama 0.
Não se esqueça disso. Isso que você acabou de falar é fonte de erro. Isso que você acabou de dizer dá a impressão que o S igual a zero está sempre aqui, ó, onde a fase é zero. E não é verdade. O S igual a zero só vai estar aqui se o gama zero for real e positivo. Pode ser que ele seja real e positivo, mas no caso mais geral, o gama zero é negativo, é complexo. Tem um valor complexo, depende da impedância de ZC. Então nunca se esqueça disso. A gente não sabe, a priori, aonde está a posição S igual a zero. Ela vai estar no lugar onde correspondendo à fase do gama zero. E a fase do gama zero pode ter qualquer valor. Vai depender da carga que você põe no final da linha. Beleza? Nunca se esqueça disso. S igual a zero não corresponde necessariamente a esta posição aqui, ó. S igual a zero, ou seja, a impedância da carga pode ter qualquer valor. Pode ter qualquer valor. Uma vez definida a carga, lá você vai ter a fase. Por exemplo, se a impedância da carga normalizada, né, tiver aqui nesse ponto, com a ajuda de uma régua, aqui você vai medir ou calcular, né, a fase do coeficiente de reflexão sobre a carga. Se você se afastar dessa carga, aí você vai ter a variação de fase segundo esta equação aqui. Essa variação de fase pode ser em graus ou pode ser em função da distância S em relação ao comprimento de onda. E é ali que estão as escalas resultantes aqui, ó. Então aqui você mede não a posição S, mas a variação do S. O cara que fez esse ábaco, não sei se isso é coisa do Smith ou foi feito depois dele, resolveu pôr a escala nula deste lado aqui, ó. Até para não confundir com a fase nula do outro lado. Mas isso não quer dizer que aqui é o S igual a zero. Lembra, você vai medir com a ajuda dessa escala aqui do lado, ó, externa, a variação do S. A variação do S. Vou voltar na fórmula anterior. Quando o S aumenta, ou seja, quando você se afasta da carga, o que acontece com a fase do gama S? Ela aumenta ou diminui? Quando o S aumenta, a fase aumenta ou diminui? É uma pergunta, pessoal. Quando o S aumenta, a fase do gama S aumenta ou diminui? Olha para a equação, pessoal. Olha o sinal de menos aqui, ó. Quando o S aumenta, lembra que S é sempre positivo. Quando o S aumenta, ou seja, quando você está se afastando da carga, indo na direção do gerador, a fase do coeficiente de reflexão aumenta ou diminui? Ô, pessoal, uma pergunta. Alguém está escutando ou acabou a transmissão? Eu não sei, professor. Vai diminuir? Vai diminuir, ó. Olha que o sinal de menos. Quando o S aumenta, ou seja, quando você se afasta da carga, quando você caminha na direção do gerador, por causa desse sinal de menos, a fase vai diminuindo. Nessa escala polar, fase diminuir é você andar no sentido horário ou anti-horário? Repare que o problema não é eletromagnetismo. A fase ela aumenta, ó, no sentido anti-horário.
Repare, a fase aumenta, ó, 0, 90, 180, 260, 360 e por aí vai. Quando a fase diminui, você caminha no sentido oposto, ó, no sentido horário. Ah, perdão. Eu sou velho, né? Vocês têm relógio? Porque hoje em dia é tudo digital. Vocês sabem em que sentido os ponteiros percorrem o relógio? O que é sentido horário e sentido anti-horário? Sim, professor. Beleza, pronto. Porque no outro dia eu fui falar de rádio para uma turma, o pessoal ficou olhando para minha cara assim, rádio? O que é rádio? Enfim, então, ó, quando você percorre o ábaco no sentido horário, você está diminuindo a fase. Ou seja, o S está aumentando. Quando você percorre o ábaco no sentido anti-horário, a fase está aumentando, ou seja, o S está diminuindo. Por isso que, vou voltar naquela figura, tá? Por isso que é bom ter o ábaco à mão. Às vezes aqui a transparência não é tão boa assim. Repare que aqui, ó, você tem duas escalas externas aqui, ó. Uma com uma setinha indicando o sentido anti-horário. Ou seja, aqui no caso da figura, para baixo. Enquanto que na outra a setinha está para cima, sentido horário. Sentido horário significa fase diminuindo, S aumentando. Então, se você enxergar aqui, ó, você vai ler comprimento, em inglês, né? Comprimentos de onda na direção do gerador. Ou seja, é o S aumentando. Quando o S aumenta, você tem em comprimentos de onda a leitura da variação do S com a ajuda dessa escala aqui. Se você não quiser trabalhar com a fase em graus, você pode trabalhar com o S em comprimento de onda. Enquanto que na outra, ó, é comprimentos de onda na direção da carga, ou seja, o S diminuindo, a fase aumentando. Então, quando você percorre a linha de transmissão na direção do gerador, o S aumentando, você, na carta de Smith, anda no sentido horário. Quando você está se aproximando da carga, por exemplo, para calcular a potência sobre a carga, o S diminui até 0. Você percorre o ábaco no sentido anti-horário. Então, com a ajuda dessas três escalas aqui, ó, externas, você tem a variação do S, ou no sentido do gerador, ou no sentido da carga, e o valor em graus da fase do coeficiente de reflexão. Em relação a essas três escalas, alguma pergunta? Professor, eu não entendi direito. Ah. Qual é o ponto de referência para você ir em direção à carga? Não tem. Tá? Não tem. Vai depender de informações que você vai dar no enunciado do problema. Por exemplo, a informação pode ser o valor da impedância da carga. Essa aí é mole. Você pega o valor da impedância, normaliza e marca aqui. Por exemplo, nesse ponto. Parte real, parte imaginária, onde os arcos se cruzam, ali está o seu ponto. Aí, com uma régua, partindo do centro do ábaco, a gente vai resolver alguns exercícios na próxima aula, isso vai ficar mais claro, tá? Com uma régua, você prolonga esse segmento de reta, ali vai ser o seu S igual a 0. Que, obviamente, não vai estar marcado lá S igual a 0, porque a carta de Smith é universal. Então, esta escala que você tem aqui, ela não te dá o valor absoluto do S. É para te ajudar a determinar variações do S, ou na direção do gerador, ou na direção da carga. Ficou claro ou não? Acho que sim, mas a minha dúvida eu ainda estou com dúvida desses valores que eu estou vendo. Esses valores que eu estou vendo é o K vezes o L?
é o S em comprimento de onda. É S dividido por lambda. Ah, tá bom. Lembrando Beleza. que lambda é dado por 2π, 2π dividido por beta, a parte real do K. Ou seja, ele vai te fornecer valores normalizados da distância. Ele não vai te dar a distância em metros, vai te dar a distância em lambda. Ok. E aí, Guarda. se eu faço 50, eu dou uma volta completa, né? 0,5 volta Aí, completa. agora, beleza. Guarda a sua observação para a próxima figura. Deixa eu só concluir isso daqui, ó. E se você olhar, concluindo, tá, pessoal? Se você olhar aqui nesse círculo externo, você vai ver esses valores aqui, ó, 0,1, 0,2, 0,3 e para baixo também. Esses são os valores da reatância normalizada. Para cima, positivo, para baixo, negativo. Então, por exemplo, se a sua reatância normalizada for menos 0,3, ó, este é o arco correspondente. Que obviamente não está tudo desenhado aqui, né? Então, você vai fazer a leitura da resistência normalizada usando essa escala aqui, ó. E o valor da reatância normalizada usando essa escala aqui do lado, ó. Com valores positivos para cima, ó, repara, indutivo. E valores negativos para baixo. Em algum lugar aqui está escrito capacitivo. Vou pular agora para o outro extremo. Tá ali, ó. Onde a gente pode... Aqui não tá, porque tem um monte de letra aqui, ó, mas se você ler aqui, tá assim, ângulo do coeficiente de reflexão em graus. Ângulo do coeficiente de reflexão em graus, sendo que o zero não está marcado aqui, mas o zero, obviamente, é aqui. Aqui só começa, ó, 20, 30, até 180. Positivo por cima, obviamente negativo por baixo. E aqui, ó, a continuação daquelas escalas do S. E repara, qual é o valor que você tem aqui, ó? Alguém consegue enxergar? Qual é o valor que está marcado aqui? 0,25, também conhecido como 1/4. Consequentemente, uma volta completa na carta de Smith, tanto num sentido como no outro, corresponde a você percorrer quantos comprimentos de onda ao longo da linha de transmissão? Meio comprimento de onda. Por que isso? Ó, eu tenho aqui um valor de impedância normalizado, tá? Aí eu ando meio comprimento de onda. Eu volto para onde? Você volta pro mesmo valor. Por que isso? Porque se o K for real, né, a linha não tiver perdas, a impedância ao longo, a ZS, a impedância ZS tem periodicidade de... A gente viu isso há 2 semanas atrás. Qual é a periodicidade da impedância? Meio comprimento de onda. Então, repare, você anda meio comprimento de onda, você volta para o mesmo ponto, para o mesmo valor de impedância. Tanto no sentido do gerador, como no sentido da carga. Então, não se esqueçam, uma volta completa na carta de Smith é a mesma coisa que percorrer a linha de transmissão, andar na linha de transmissão de meio comprimento de onda, num sentido ou no outro, anti-horário ou horário, ou seja, na direção do gerador ou na direção da carga. Meia volta na carta de Smith é percorrer 1/4 do comprimento de onda. O que você não pode se esquecer, em hipótese alguma, é que esta marcação aqui na carta de Smith não é o valor absoluto do S. Essa escala daqui é uma escala arbitrária que ajuda você a medir, né, ou marcar variações do S, ou na direção da carga, ou na direção do gerador.
Alguma pergunta, por enquanto? E aqui, ó, repare que os valores do xn normalizados, né, aumentam. Ó. 3.0, 4.0, 5.0, tendendo para o infinito neste ponto aqui. Ó. Lá embaixo, existem outras escalas. Aqui embaixo, ó, na carta de Smith. Eu dei um zoom nessas escalas aqui, ó. Dessas escalas todas que aparecem aqui, só vamos usar duas. Esta daqui, que em inglês é o SWR. SWR é esta escala aqui, ó. Em português seria o quê? O SWR em inglês, em português, refere-se a que parâmetro? Que a gente aprendeu há 2 semanas atrás. A taxa de onda estacionária, a TOI. Aqui você tem a TOI, desde 1 correspondendo ao centro do ábaco, até infinito, correspondendo, aqui está fora, né? Correspondendo à posição onde o módulo do coeficiente de reflexão unitário. Então você tem aqui, ó, o módulo do coeficiente de reflexão dado ou pela TOI ou pelo próprio módulo do coeficiente de reflexão, que, se não me engano, é essa escala aqui, ó. Essa escala aqui, ó, é o coeficiente de reflexão em módulo, indo de 0, linearmente variando, até 1. Esse valor aqui, ó, corresponde a 1. Então você pode passar esse módulo do coeficiente de reflexão ou no seu valor linear, de 0 a 1, ou através da TOI correspondente. Se você quiser desenhar um círculo correspondendo a um certo valor constante de coeficiente de reflexão, você pega o seu compasso, aponta a agulha do compasso nesta posição e abre o compasso de acordo com o módulo do coeficiente de reflexão ou a TOI correspondente. Pega o compasso, transfere, né, a agulha do compasso para este ponto central e você desenha o círculo correspondendo ao módulo do coeficiente de reflexão, entre 0 e 1. E para terminar, a parte de cima, só concluindo, né? Só para deixar claro que aqui, ó, corresponde ao S igual a 1/8 de comprimento de onda, a variação, e a fase, ó, do coeficiente de reflexão, ó, 90 graus, como esperado. E aqui os demais valores, ó, dos arcos correspondendo ao xn positivo. Embaixo, os arcos, os valores do xn negativo. A gente vai parar a aula na próxima transparência. Na próxima aula, a gente agora vai mostrar, através de exemplos, né, algumas propriedades dessa carta de Smith. Então, pessoal, não deixa, tendo um tempo, não deixa de dar uma estudada, inclusive para aparecer com as dúvidas na próxima aula. Então, na próxima aula, a gente vai ver mais algumas propriedades da carta de Smith e começar a resolver, finalmente, os primeiros problemas usando o ábaco de Smith. Eu só quero terminar essa aula fazendo uma observação, que o ábaco de Smith, né, não é a única maneira de você relacionar coeficiente de reflexão, γS, né, com impedância. Também eu achei em algum livro, que eu não me lembro mais aonde, este ábaco aqui, ó. Ele coloca a parte real e a parte imaginária normalizados, né, da impedância nessa escala retangular. Ó. Aqui você tem o valor do Rn normalizado, enquanto que aqui você tem o valor do Xn normalizado, positivo para a direita, negativo para a esquerda. E essas curvas são
as amplitudes e as fases do coeficiente de reflexão. Só que esse ábaco aqui não fez muito sucesso. Então, a carta de Smith, o ábaco de Smith, é só para deixar claro, não é a única maneira, a única representação gráfica possível entre impedância e coeficiente de reflexão. Se você procurar na literatura, você vai achar essa outra possibilidade. Só que este ábaco aqui não é tão útil quanto o anterior, então, que eu saiba, né, quase ninguém utiliza esse tipo de representação gráfica. Bom, antes de encerrar a gravação, alguma pergunta? Então, a partir da próxima aula, na próxima quarta-feira, a gente vai fazer mais algumas observações envolvendo a carta de Smith e resolver uns 3 ou 4 problemas com a ajuda do ábaco de Smith. E nossa prova é na quarta-feira da semana que vem. Então, daqui a mais ou menos uma semana. Tá? Temos mais 2 aulas antes da prova. Não tendo mais perguntas, eu vou aqui parar a gravação.